meus amigos. Uma boa tarde, uma boa noite, meus amigos e meus irmãos. Vamos hoje fazer novamente uma reflexão sobre o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, também chamado Ruach HaKodesh, ou Hagios Pneumatos, dos Espíritos o mais santo. O Espírito Santo de Deus, uma pessoa única, um Espírito único, eterno, poderoso e soberano, que nos capacita, a nós cristãos, nos capacita, exorta, fortalece, nos dá ousadia de nós pregarmos a palavra, nos revela as coisas que precisam ser reveladas para a nossa vida cristã, nos fazem compreender com profundidade as Escrituras Sagradas. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa eterna, única, exclusiva e soberana. Ele foi prometido por Jesus. E todos nós que somos cristãos, somos homens e mulheres convertidos pela obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos em nós o Espírito Santo de Deus, e isso não se trata de um ponto de vista, é uma verdade absoluta. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 26, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, Jesus diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Esse Espírito não é uma doutrina, nenhuma codificação. Esse Espírito é uma pessoa celestial. Assim como há um Jesus, e no seu estado natural é Espírito puro e perfeito, também o Espírito Santo de Deus é Espírito único, santo e perfeito. No capítulo 15 do Evangelho de João, também versículo 26, Jesus diz: quando vier, porém, o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, é um Espírito, não são espíritos, é um Espírito. Outra prova disso é que Jesus, falando aos seus discípulos, no capítulo 14 do Evangelho de João, ele fala nos versículos 17, versículo 17, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o mundo não tem ainda a compreensão das coisas de Deus ensinadas por Jesus. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Jesus estava se referindo aos seus discípulos há cerca de 2000 anos atrás. Então aqui você já percebe uma coisa. Jesus está dizendo que esse Espírito Santo, o mundo não estava pronto para recebê-lo, mas os seus discípulos, os seus contemporâneos, já estavam aptos, já estavam prontos, porque esse Espírito Santo já habitava nesses homens, capacitando eles para conhecer a obra salvadora de Jesus, para conhecer
as verdades de Deus manifestas em Cristo Jesus. Vamos repetir. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis. Vós o conheceis, isso é dito para os dias de hoje? Ou para 2000 anos atrás? Para 2000 anos atrás. Vós o conheceis, porque ele habita convosco. Jesus está dizendo aos seus discípulos, ele, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, não habitará, ele já habita convosco e estará em vós, ou seja, estará em vós para sempre. Uma vez o Espírito Santo penetrando em uma pessoa, ficará para sempre. Então nós vemos aqui, só com essas poucas passagens, que o Espírito Santo de Deus é um único Espírito, não é uma doutrina, não é uma codificação, não é um outro Espírito, senão um Espírito celestial, poderoso, enviado por Deus Pai e por Deus Filho, para animar, exortar, capacitar, fortalecer, proteger, revelar, enfim, uma série de outras coisas. Todo homem e toda mulher que é realmente cristão, não é o que é bom, nem é o que fala em Jesus, é o que experimentou uma conversão. E quem experimenta uma conversão verdadeira, confessa que Jesus é autor e consumador de nossa salvação, de nossa reconciliação com Deus Pai, e é Ele que nos concede a vida eterna. Portanto, no final dessa vida física, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós vamos para um local de destino, isso a região celestial. Como prova também de que o Espírito Santo de Deus é um Espírito e que ele é capacitador, ele é distribuidor de dons, de capacidades e de habilidades, temos em 1 Coríntios, capítulo 12, acerca dos dons espirituais. Aqui nós temos um capítulo que fala sobre o Espírito Santo de Deus, é singular. Não existe um Espírito Santo, por favor. Não existe esse artigo no grego, porque hagios pneumatos é um nome próprio. Tá? Então, se você for examinar os textos originais gregos, está lá hagios pneumatos. Paulo fala aqui que esse Espírito é um único Espírito, e nesse mesmo Espírito e por esse mesmo Espírito, todos nós cristãos somos capacitados. Cada um de nós é capacitado e toda a congregação cristã se mantém unida, coesa em um só Espírito, pelo mesmo Espírito, no mesmo Espírito. Então não tem cabimento nenhum 2, 4, 10 ou uma miríade de espíritos, como muitas pessoas maliciosamente e erradamente ensinam. O Espírito Santo de Deus é uma das 3 pessoas da Triunidade Santa. Vamos a 1 Coríntios capítulo 12. Vamos escolher aqui alguns versículos. Versículo 8. Porque a um é dada mediante o Espírito, com E maiúsculo, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Então, é um só Espírito que distribui 1, 2, 3 ou mais dons às pessoas para uso nas congregações cristãs.
No versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito. Essa é forte, hein? Essa é uma das passagens mais contundentes que provam nas Escrituras que o Espírito Santo de Deus é um Espírito eterno, divinal e soberano. Não é uma codificação, nem um ponto de vista teológico, nem uma nova revelação. Ele é um Espírito, que foi o mesmo Espírito que capacitou Jesus durante toda a sua missão. E foi esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Mas um só e o mesmo Espírito, com E maiúsculo, realiza todas essas coisas. Então fica bem claro que Paulo está dizendo, é um só, hein? Todas essas coisas por um só em um mesmo Espírito, distribuindo-as como lhe apraz no singular. Eu sempre faço questão de enfatizar esse singular, como lhe apraz, como apraz a ele, Espírito Santo, e não a eles. Eu vou repetir, como apraz a esse Espírito Santo soberano, a cada um individualmente. No versículo 13, pois em um só Espírito, porque em um só Espírito, e esse Espírito aí é com E maiúsculo mesmo, mostrando que é uma pessoa, não é digamos, espírito, uma, digamos, ideologia, é um Espírito das regiões celestiais. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer dizer, fomos transformados em um só corpo, que é o corpo místico de Cristo, ou Israel de Deus, ou a chamada igreja invisível, digamos assim, é a chamada igreja espiritual. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, nós temos assim a prova, a evidência bíblica de que o Espírito Santo de Deus é uma das três pessoas da Trindade Santa. Ele capacita, exorta, fortalece, ensina, revela, ele nos capacita em todos os momentos. E para nós terminarmos aqui, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, lá no final, a grande comissão, que está em Mateus 28, versículos 18, 19 e 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? O Espírito Santo de Deus é um só Espírito de origem celestial, não é um Espírito que desencarnou e não é um Espírito que evoluiu. Outra coisa, esse Espírito, ele é constante e coerente. Ele ensina sempre as mesmas coisas. Embora haja divisão num ponto de vista teológico, embora haja divisão entre uma congregação, digamos, batista, uma Assembleia de Deus, uma igreja, digamos, presbiteriana, todos nós, no mesmo Espírito e pelo poder e capacitação do mesmo Espírito, nós cremos que nosso Senhor Jesus Cristo é autor e consumador de nossa fé,
de nossa salvação e de nossa vida eterna. Nós cremos que as Escrituras Sagradas são a palavra de Deus, nós as amamos e a reverenciamos. Nós nunca escarnecemos das Escrituras Sagradas devido à ação do Espírito Santo de Deus. Todos nós, cristãos, genuínos, verdadeiros, pelo mesmo Espírito, nós cremos que a cruz de maldição, que no caso pertencia a cada um de nós, foi transformada em cruz de redenção. É o mesmo Espírito que convence a todos nós isso. Nós sabemos pelo mesmo Espírito Santo que as obras não salvam, elas são aprimoradoras, mas que a obra superlativa de Jesus é que nos salva. Pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus, que é sempre constante, é sempre coerente, nunca ensina duas coisas antagônicas. O Espírito Santo de Deus ou está presente ou está ausente. Não existe lugar onde um Espírito Santo ensina uma coisa e o Espírito Santo ensina outra em outro lugar. Isso é mentira. Isso é atentar e é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele nos faz reconhecer a Jesus como Senhor e soberano e também como Mestre. Ele nos faz nós entendermos a cruz de remissão, como eu já disse. Ele nos convence da nossa natureza pecaminosa. Ele nos convence da necessidade que nós temos de sofrermos um nascimento do alto através desse mesmo Espírito. Ele nos convence, então, de uma regeneração, como está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, ele nos reconcilia com Deus, como está em 2 Coríntios 5,18, ele nos concede vida eterna. Você vê que as pessoas que têm o mesmo Espírito Santo, porque é um só esse Espírito Santo, elas têm o mesmo padrão doutrinário, o mesmo padrão de comportamento. As diferenças que existem nada tem a ver com o Espírito Santo de Deus. São posturas teológicas, são influências de homens, são influências de teólogos, etc. Tá? Então, tem gente andando mentindo, dizendo que o Espírito Santo em um lugar ensina uma coisa e em outro lugar ensina outro. Não. Todos nós somos capacitados, exortados e santificados em um só Espírito, no mesmo Espírito, pelo mesmo Espírito. Em um só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, nós somos feitos filhos de Deus por adoção em nosso Senhor Jesus Cristo. Se você algum dia ouvir falar de 2 Espíritos Santos ou 3, isso é uma grande mentira e uma grande blasfêmia. O Espírito Santo de Deus, Ruach HaKodesh, ou também Hagios Pneumatos, é uma pessoa, uma das 3 pessoas que compõem a Triunidade Santa. Não se deixe enganar. É preciso sempre voltar a esse assunto, porque as heresias estão aí lutando contra as Escrituras Sagradas, contra a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, contra as Escrituras Sagradas, contra a nossa fé, a fé cristã, que é nossa, que nós temos o direito de nós vivermos e preservarmos, e temos a obrigação de também preservarmos para nós e para a nossa descendência e para toda a humanidade. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.